graça do Senhor esteja conosco. Muito obrigado porque você colocou na sua agenda a prioridade de vir à igreja essa noite para louvar e engrandecer o nome de Deus. Estou vendo aqui alguns amigos, conhecidos lá do Rio. Você não sabia, eu vou contar um segredo para você agora. Hoje eu estou pagando uma dívida que eu tenho com a igreja de Juvevê. Eu já contei para o pastor, ele já sabe. Há algum tempo atrás, não me pergunte quando, porque depois que a gente passa dos 50, a memória vai embora. Não é? Então, assim, eu, algum tempo atrás, fui convidado para fazer uma semana de oração jovem numa cidade que fica aqui perto, eu não sei quantos quilômetros. A cidade chama-se Guarapuava, não é? Eu não sei quanto, 250. Quando a semana de oração jovem terminou, o pastor Silas era o pastor lá na época, e a irmã Raí, a sua esposa. Eles me convidaram para fazer a semana de oração. Eu cheguei na cidade, o pessoal me avisou: pastor, essa é uma das cidades mais frias aqui da região. Se o senhor quiser, a gente arruma para o senhor um sobretudo. Eu vou confessar um negócio para vocês. Eu falei, eu não vou usar esse negócio nunca. Né? Esse negócio é feio demais, não vou usar isso. Né? E aí fui sábado para a igreja, feliz da vida, né? Tranquilo, sol lindo no céu. E eu falei, beleza, vai dar para aguentar. No domingo à noite, quando eu fui para a igreja, olha, é um negócio assim inexplicável. Para quem vem do Rio de Janeiro, é um sofrimento árduo, né? Árduo. E eu cheguei na igreja e falei assim, irmão, está à disposição aquele sobretudo para eu poder usar? E aí fizemos a semana de oração jovem ali, a semana terminou e no encerramento, o coral de Juvevê estava cantando lá. Eu não sei quantos aqui, se tinha alguém aqui lá nessa época, você estava lá? E o pastor da igreja falou, olha, amanhã eu vou levar você até Curitiba para pegar o voo para o Rio de Janeiro de volta e tal. Eu falei, pastor, olha, não se deu trabalho rodar 500 quilômetros só para me levar ao aeroporto, né? Pergunta para essa meninada aí se tem uma vaga no ônibus. Eu vou deitado lá no corredor, não tem problema nenhum não. E o pessoal do coral bondosamente me adotou e chegaram aqui, o ônibus estacionou aqui de madrugada, eram as 2 ou 3 horas da manhã, não lembro agora. E alguém falou assim, pastor, o senhor conhece a nossa igreja? Eu falei assim, não, eu nunca vi a Curitiba, é a primeira vez. E ele falou assim, vem cá, deixa eu botar um pouquinho de água na sua boca, vem conhecer o nosso templo, porque eu fiquei sabendo a história de que vocês eram uma igreja em algum lugar, uma igreja menor e tal, né? E aí fizeram esse templo bonito, e ele veio aqui, me mostrou, e eu olhei e falei, puxa vida, realmente é uma igreja muito bonita. Aí pensei no meu coração, quem sabe um dia, né, eu tenho a alegria e o privilégio de pregar aqui nessa igreja. O dia chegou, estou pagando a dívida da carona que vocês me deram, não devo mais nada a partir de hoje. A partir do segundo sermão de amanhã, quem me deve são vocês. Combinado? Hoje eu pago a dívida, a partir de amanhã vocês estão me devendo, eu estou no crédito, ok? Muito bem. Eu, na realidade, vi aqui um público mais pendendo para os jovens, com todo respeito aos demais, mas eu queria conhecer um pouquinho o público para o qual vou falar essa noite. Amanhã é outra história, ok? Quantos aqui ainda não são casados? Deixa eu ver as mãos. Não são casados. Pode abaixar as mãos. Dos que não são casados, quantos estão na rua da amargura? Assim, no desespero, literalmente. Você mesmo, né? Ok. Ok. Quantos são solteiros, mas já estão engatilhados? Pastor, estou engatilhado aqui, já estou no caminho, estou, né? Beleza. Tem um que casou semana passada, pronto. Saiu do poço da amargura e da solidão, não é isso? Salve em Jesus, meu mestre, gozo o prazer da paz. Muito bem, muito bem. E quantos aqui são casados? São casados. Ok. Dos que são casados, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos têm de 0 a 5 anos de casado? Ok. Quanto tempo o senhor tem? 4 anos? 5 anos? Você lá atrás? 4 anos? Deixa eu perguntar o que você está fazendo aqui.
Isso é crente de fato e absoluto, viu? Uma semana de casado já está na casa do Senhor. Tá certo. Coloque sempre Deus como prioridade da sua existência. Tá muito bem, muito bem. De 5 a 10 anos de casado. Posso ver as mãozinhas? 5 a 10. Quanto tempo vocês têm? 7 anos. Aqui levantou um casal a mão, aqui levantou. Você é jovem, quantos anos? 10 anos, ok. Alguém mais? Você, querida? 6 anos, ok. De 10 a 15 anos de casado. Ok. Quanto tempo, irmã? 15. Lá atrás? 14. Ok. De 15 a 20 anos. Quanto tempo, querida? 17, ok? Você, minha linda? 18, ok? De 20 a 25. Pastor Claudemir, quanto tempo, pastor? 25, né? Muito bom. E você, queridão? 25, ok? De 25 a 30, tem alguém? Vocês? 29, vocês aqui? 30 anos, ok. De 30, você é quanto, querida? 29. De 30 a 40 anos, tem alguém? Opa. Quanto tempo, meu irmão? 31. Ok. De 40 a 50 anos, tem alguém? Mais de 50 anos, tem alguém? Ok. Eu estou fazendo essa pergunta porque uma vez eu fui convidado, eu trabalhava como líder da área de família em Minas Gerais, na cidade de Governador Valadares. Alguém de Valadares aqui? Não. Ok. E eu fui convidado para fazer as bodas de ouro de um casal da cidade. Bodas de ouro, quanto tempo de casado? Bodas de ouro? 50 anos, ok? 50 anos. E eles montaram assim um negócio espetacular, um salão bonito, a família colocou assim, sabe, Claudemir? Fizeram assim uma festa com a família, uma festa linda, ali estavam genros, filhos, noras, netos, bisnetos, tataranetos e tal, uma familhona assim linda, os amigos da igreja, e eles colocaram ali um salão bonito, mesa decorada, música, ar-condicionado, tudo direitinho. E aquela música bonita para o casal entrar. 50 anos depois de casado, eis que ao som da música, entra então o casal. Ele assim meio ereto, assim, pá, né? Aquele jeitão assim bem clássico, ela também, tentando manter a pose. Mas no decorrer do caminhar, eu senti que eles estavam tensos, assim. Sabe quando você está tenso? No seu casamento você ficou tensa, minha linda? Ficou, não ficou? Entrou com aquele sorriso assim de quem quer sorrir, mas não sabe se sorrir, né? Assim, tá? Chora, sorri, um misto de emoções. E aí eu senti que eles estavam assim, mesmo 50 anos depois de casado, convivendo um ao lado do outro. E para relaxar, quando eles chegaram à frente, antes de assentarem nas duas cadeiras que estavam preparadas, eu fiz uma pergunta para ambos. E peguei o microfone, coloquei na mão do irmão e perguntei para ele assim: irmão, me diga aqui, qual o segredo para ficar casado com a mesma mulher 50 anos? Ele parou, olhou para mim, olhou para os seus familiares, olhou para os netos, bisnetos, para os filhos, genros, noras, respirou bem fundo, olhou para mim de novo. Vocês querem saber o que ele falou? Amanhã eu conto no culto. Amanhã de manhã eu dou essa resposta, ok? Pegue a sua Bíblia, Não deixa eu esquecer a história amanhã, viu? Eu conto para vocês. Eu quero ler um texto da palavra, e você vai dizer assim: pastor, o que isso aqui tem a ver com família? Deixa eu discorrer um pouquinho o tema, e aí a gente, no final, chega a um consenso. Pode ser assim? Colossenses capítulo 3. Meus amigos do som,
santidade no casamento, viu? Ok. Santidade do casamento, aquele de segundo que eu dei para vocês, beleza. Colossenses capítulo 3, verso 12 em diante, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos parar por aqui? Bem, eu quero trabalhar um pouquinho essa temática com vocês hoje, a santidade do casamento. Quando você ouve a palavra casamento, o que lhe vem à mente? Primeira coisa que vem à mente aqui, e não tenha medo de verbalizar aqui de maneira audível, porque nós estamos aqui num aprendizado. O pastor Claudemir foi muito generoso quando falou sobre larga experiência que o pastor tem. Eu não tenho larga experiência, o que a gente faz é trocar experiência um com o outro cada vez que a gente se encontra. Em se tratando de casamento, é isso, não há uma regra, não há uma bula, não há uma receita mágica, não é? O que há são os princípios de Deus somados à experiência de cada um de nós. Mas vamos lá, o que lhe vem à mente quando você ouve a palavra casamento? Hein? Filhos, ok. União, ok. Relacionamento, fidelidade, união, despesa, cartão de crédito, ou não? Sim ou não? Ok. A realidade é que algumas pessoas, elas encaram a ideia de se casar com muita naturalidade, algo que faz parte da vida, do seu cotidiano. Nasci, cresci, absorvi a ideia de que um dia iria me casar, fiquei bobo, casei e agora eu me lasquei, né? Então agora não tem jeito, a Bíblia fala que eu tenho que ficar casado até que a morte separe. Ok, simples assim. Para outras pessoas, a ideia de casamento, só o fato de pensar em casamento gera pânico. E eu tive lendo há alguns anos atrás um artigo dentro da área imobiliária de que aqui em São Paulo o que está dando um boom no mercado imobiliário são apartamentos que são vendidos no centro da cidade de São Paulo, e esses apartamentos têm 19 metros quadrados de área construída. Você sabe o que é isso? Exatamente, não dá nem para o cachorro balançar o rabo, é mais ou menos isso. Você entra de frente e sai de ré, não é? Agora, por que isso está em voga? Por que isso se tornou, assim, o ápice do mercado imobiliário? E note, cada apartamento desse é vendido por uma média de R$450 mil. R$1.000, ok? Eu sou muito observador com o negócio de construção, e o Claudemir vinha me trazendo aqui, eu já vi que aqui pertinho tinha um prédio sendo construído, 2 quartos, R$308 mil. Eu vi o preço ali na tabela, né? E eu falei, que diferença, um apartamento de 2 quartos para um apartamento de 19 metros quadrados. Eu não sei se você tem ideia do que é 19 metros quadrados, né? Muito pequeno. Agora, por que isso vende? Porque nós estamos vivendo em uma sociedade onde o conceito de família, ele tem se alterado com o tempo. Se eu pedisse você para conceituar família, talvez você buscasse na memória primórdios antigos e você dissesse, pastor, família é a junção de um pai, uma mãe, um homem, uma mulher, seus filhos, seus parentes consanguíneos e por aí vai. Hoje você não pode, pelo menos diante da lei,
conceituar mais família apenas com esta fórmula que eu acabei de dizer para vocês. Haja vista a briga que existe entre o Supremo Tribunal Federal e a Câmara dos Deputados em Brasília. Veja a que ponto nós chegamos. Agora, em outubro de 2015, a Câmara dos Deputados votou o Estatuto da Família. E esse estatuto reza mais ou menos assim, me perdoe se não estiver ipsis litem de acordo com o que eles votaram. O conceito de família é a união de um homem e de uma mulher através do casamento, seguindo a regra bíblica, né? E por conseguinte os seus parentescos consanguíneos, que são os seus filhos e as gerações que vierem por conta desta união. Então é mais ou menos isso, parafraseando o que reza aquilo que estabeleceu o Estatuto da Família em outubro de 2015, para avaliação então do Congresso e todas as demais instâncias da lei no país. As pessoas que são contra esta definição de família, e são muitas, elas disseram que essa definição ela é excludente, além de ser contraditória, porque na realidade exclui vários e vários brasileiros que não se encaixam neste perfil de família. E eu fui estudar um pouquinho sobre o assunto, 54% dos brasileiros não configuram nesse modelo tradicional de família que nós conhecemos. Apenas 45% e uns trocadinhos a mais é que se encaixam nesse perfil. E se nós fizermos uma avaliação aqui dentro da igreja de Juvevé, nós vamos perceber que, mesmo sem querer, por um desastre do percurso da vida, há famílias que são formadas aqui que não estão perfiladas neste ato de definição que a Câmara de Deputados votou. Eu citaria pelo menos um exemplo aqui, família monoparental, que é aquela família, por exemplo, da pessoa que cria os seus filhos sozinhos. E ela não é só resultado de opção, mas ela é resultado de um desastre, por exemplo, de um casamento arruinado. O marido trai a esposa, o casamento não dá certo, ele vai embora, a esposa, por ser uma cristã ávida, decide nunca mais casar-se, nunca mais contrair núpcias com ninguém, ela passa a criar os seus filhos sozinho, e aí ela deixa de se encaixar nesse modelo tradicional e ela passa a figurar em um outro modelo. E se eu tivesse tempo, apresentaria aqui vários modelos de família que existem hoje configurados aí, segundo a lei do país. Ela se encaixa nesse modelo. Só tem ela para criar os filhos? Então sai do modelo tradicional. Bem, vamos avançar aqui. Por que existem, então, pensamentos assim tão opostos, tão paradoxais em relação a essa instituição, a esse evento chamado casamento? Por que algumas pessoas, elas aderem à ideia com facilidade e outras têm até repulsa em falar sobre casamento? A grande realidade é que um dos fatores é o conceito que nós construímos sobre o assunto ao longo da vida. De onde vem a ideia que você tem acerca de casamento? Bem, eu colocaria aqui uma lista, essa lista pode ser enorme e dependendo de cada um de nós ela pode ter variantes, mas eu colocaria aqui pelo menos uma lista padrão. A nossa família, ela começa a colocar em nossa bagagem de vida um conceito sobre família. Então aqui, em tese, porque não há regra sem exceção, se você nasceu em uma família onde havia ali toda uma estrutura de família, o pai amando a mãe, respeitando a mãe, possivelmente você vai construir uma ideia positiva acerca de casamento. Se, por outro lado, você viveu num ambiente onde a sua família não tem a estrutura que a Bíblia reza, essa estrutura tradicional, patriarcal, então você possivelmente vai trazer dentro da sua bagagem de vida um conceito negativo sobre família. Deu para entender isso aqui? Eu disse que não há regra sem exceção. Então, na realidade, existem pessoas que, a despeito de terem vivido dentro de uma família completamente desestruturada, elas transcenderam a todo
esse envolvimento, essa situação negativa, e ela conseguiu construir uma família. Entenderam? Ela subiu um degrau a mais, tá certo? Ao contrário de outro, o mesmo acontece ao contrário. Há pessoas que tiveram uma estrutura sólida no casamento, mas eles não conseguiram dar sequência na família a essa estrutura que tiveram. Bem, a escola, alunos e professores nos ajudam a ir construindo um conceito sobre família, a igreja, porque ao chegar na igreja nós nos deparamos com um ambiente, casais felizes, casais que estão aqui, né, convivendo juntos, religiosamente, socialmente, maritalmente, encontros de casais, acampamentos, filhos, criação e tudo mais que nós encontramos dentro do ambiente da igreja. Outra fonte que soma de uma maneira positiva ou não em nossa bagagem para conceituar a família é o meio onde nós somos criados. E aqui o que mais me preocupa, a mídia. A mídia tem, ao longo do tempo, ela tem sido uma árdua colaboradora do inimigo de Deus para desconstruir a ideia que nós temos de família. E vocês sabem do que eu estou falando. Não vou entrar no mérito da questão porque nós não temos tempo para isso. Mas a mídia procura desconstruir tudo aquilo que é o conceito tradicional de família que nós conhecemos. A maioria de nós cresceu dentro de um sistema onde nós ouvimos, lemos ou assistimos histórias de romance entre príncipes e princesas. Certo assim? Interessante. Eu queria analisar algumas coisinhas com vocês, que nesses contos de fadas incluem mocinhas delicadas, gentis, frágeis. Você nunca viu ou pelo menos nunca tínhamos visto até pouco tempo, uma princesa da Disney com TPM. Já viu? Já viu? Elas são lindas, frágeis. Preste atenção no perfil das princesas que eles colocam para nós. Elas não têm celulite. Olha só. Estria, nem pensar. As meninas dormem, acordam pela manhã e não precisa passar prancha no cabelo. Olha que coisa linda. Pense, por exemplo, em Cinderela. Cinderela dorme na história, no conto, ela é a protagonista da história, ela dorme 100 anos. Como que ela é despertada? Com Mas tu já parou para pensar que ela ficou 100 anos sem escovar o dente? E o príncipe encara aquele negócio? Nem uma balinha house para poder disfarçar? Entenderam? Ou seja, na realidade, o que a mídia está nos apresentando é um mundo utópico. E outra coisa, os príncipes, pensa nos príncipes agora. O contexto inclui príncipes ousados, destemidos, corajosos, bonitos e tal. Chega naquele cavalo, né, e tal, e ele cavalga pela floresta, e os cabelos voando e a capa no ar. Então ele vai e salva a princesa. Tal. Luta contra dragões e tal. Outro dia eu estava fazendo essa palestra num lugar e um rapaz se levantou e falou: pastor, a luta mais árdua que eu já travei foi contra a minha sogra. Mais árdua, né? Os contos são recheados de gestos de coragem, os desafios são enfrentados, impossibilidades são vencidas, e aí no final a gente ouve ali o resultado da vida a dois desses protagonistas e aquela frase célebre. Qual é a frase? E ambos viveram felizes para sempre. Mas você e eu somos bem crescidinhos para saber que na vida real não é assim. Não é verdade? Sim ou não? Claro. Porque quando nós vamos para o roteiro da vida real, ele é diferente. Você escolhe um príncipe para casar e de repente você descobre que ele é um ogro. Entende? Você escolhe uma princesa para casar e de repente você descobre que ela se transformou numa Fiona. Né? E alguém me falou assim: pastor, o nome não é Fiona, é Feiona. Não é? É assim que se fala. Bem, hoje as princesas da Disney já não são tão sensíveis e delicadas assim. Quem assistiu Enrolado sabe disso. Os príncipes também não são tão belos e corajosos. E aí a situação, ela nos coloca diante de um grande desafio.
encarar ou não a vida a dois, mesmo sabendo que a nossa experiência não será um conto de fadas. E aí, casar ou não casar? Porque deixa eu te dizer uma coisa, sem medo de errar, 100% dos casais que disseram e se manifestaram aqui como casados, já tiveram um ponto de crise dentro do seu relacionamento, inclusive o pastor Claudemir e eu, todos nós. E amanhã pela manhã vamos falar um pouquinho sobre isso. Quais são os ingredientes para se formar um lar feliz? Se você pudesse dar uma receita, pastor, o senhor disse que agora há pouco não tem receita para ter um lar feliz, mas qual é a receita? Deixa eu dizer uma coisa a você, as coisas de Deus são simples, nós é que complicamos. E a Bíblia, ela tem a receita para nós termos um casamento feliz. Você quer descobrir comigo? Pegue a sua Bíblia aí na mão ou no celular, aqueles que têm. Coisas simples, 2 passos simples que Deus nos dá. Salmos, capítulo 128. Salmos 128. Diz o texto sagrado: bem-aventurado ou feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pastor, qual é a relação que isso tem com casamento? Basta terminar de ler o Salmo. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O segredo para o casamento feliz? Temer ao Senhor e andar nos seus caminhos, mais nada além disso. Bem, algumas regrinhas básicas para ajudar esse conceito simples de Deus. Primeiro passo, eu preciso entender a origem, a santidade e o propósito do casamento. Quem é o autor do casamento? Quem foi que originou essa ideia de casamento? O casamento é um conceito que nasceu no coração de quem? De Deus. Se Deus fez, por princípio, o casamento é bom ou é ruim? Bom ou ruim? Vamos relembrar? Na semana da criação, para cada dia encerrado, no final do dia, Deus contemplava a sua obra e ele dizia: eis que isto é bom. Mas ele não disse isso na sexta-feira, após ter criado o homem e a mulher. O que ele disse no final? Isso é muito bom. Então volto a perguntar, o casamento é ruim ou é bom? O casamento é, por princípio, muito bom. Mas existem casamentos ruins, sim ou não? Então me ajude a responder, por quê? Mateus capítulo 19 responde essa pergunta. Por causa da dureza de qual coração? De qual coração? Do meu coração. Quando o casamento não dá certo, é por causa da dureza do meu coração. Porque no que depender de Deus, uma vez casado, casado para sempre. Esse é o conceito e o princípio de Deus, tá certo? Bem, Deus é o autor, disse mais o Senhor, não é bom que o homem viva sozinho, vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. O casamento é uma instituição santa, assim não são mais dois, mas uma só carne, portanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. O casamento tem um propósito, e esse propósito é a unidade entre duas pessoas. E essa unidade, ela chega a tal ponto que a Bíblia diz que quando o homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher, eles se tornam uma só carne. E o grau de intimidade entre um casal atinge um nível de tamanha envergadura que nenhum outro tipo de relacionamento entre homens consegue alcançar. Só entre marido e mulher. Bem, esse unir de Deus, ele envolve unidade física, unidade emocional, unidade intelectual e unidade espiritual. Eu não tenho tempo para discorrer sobre cada uma delas, mas você é uma pessoa inteligente, você sabe aqui qual é essa proposta de Deus. Quando Deus une duas pessoas, Ele está ligando essas pessoas em amor para sempre. E vejam, há uma advertência
dentro da inspiração, que nos diz assim: a instituição do casamento, ela foi designada pelo céu para ser o que para nós? O que está escrito lá sublinhado? Uma bênção. No entanto, no sentido geral, dessa instituição chamada casamento, se tem abusado de maneira a tornar a instituição que Deus criou para ser uma bênção em uma maldição. E eu não preciso aqui fazer assim uma investigação muito profunda se perguntar se um ou outro aqui conhece alguém que vive, me perdoe o termo, um verdadeiro inferno dentro da sua vida conjugal. Porque praticamente todos nós conhecemos alguém que tropeçou e foi infeliz e continua sendo infeliz dentro do seu casamento. Muitos homens e mulheres agiram ao entrar para a relação matrimonial como se a única questão que lhes cabia resolver é se amavam um ao outro ou não. Mas eles devem compreender que sobre eles repousa na relação matrimonial responsabilidades maiores do que esta. Mensagens aos Jovens, página 155. Segundo passo, eu preciso descobrir que casamento é um verdadeiro milagre. São duas pessoas diferentes, criados em famílias diferentes, com costumes e hábitos diferentes e que agora passam a dividir o mesmo teto. Criados de maneiras diferentes, em famílias diferentes e que agora dividem o mesmo espaço físico. Quando os princípios divinos, eles são reconhecidos e obedecidos nesta relação, o casamento é uma bênção. Ele preserva a pureza, a felicidade do gênero humano, ele provê as necessidades sociais do homem, eleva a natureza física, intelectual e moral. Por isso, Deus estabeleceu o casamento. Terceiro passo, convidar Deus para se tornar o alicerce da nossa família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E quando eu digo isso, eu quero dizer isso para você, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que nós estamos fazendo com a família que Deus nos deu? Nós estamos tendo aqui, nesse QG do Senhor, nesse quartel-general de Deus, quarta-feira, domingo e sábado, orientações e princípios que tentam, pelo menos tentam, nos ensinar a crescer moralmente, socialmente, né? Dentro do aspecto conjugal, do aspecto espiritual. Mas o que nós estamos fazendo com essas instruções? Como nós estamos administrando a família que Deus colocou em nossas mãos? Eu vou apresentar para vocês amanhã a minha família. Eu tenho uma esposa e 2 filhos. Meu filho já é casado, e nós então adotamos mais uma filha na família, que é a minha nora. E eu vou dizer uma coisa para vocês, sem medo de errar. A maior riqueza de um homem é ver a sua família andando nos caminhos de Deus. Eu tenho orgulho do meu filho. Meu filho é tesoureiro em uma das escolas, uma das maiores escolas de nível, de aspecto de externato, lá no Rio de Janeiro. Ele foi chamado para trabalhar no Itaú, para trabalhar em outras instituições. Ele falou assim: pai, o meu negócio é trabalhar na igreja. Eu quero trabalhar na obra. Eu falei: mas filho, você não vai ganhar muito bem. Ele falou: não estou preocupado com o salário, eu quero servir ao Senhor. Isso não traz uma alegria no coração de um pai? Sim ou não? A minha filhinha, eu digo filhinha porque é a caçula, 18 anos, está aqui no NASP, terminando o ensino médio. Né? E, sabe, ela está há 3 anos aqui já. E ela se envolveu com esse negócio de geração 4-8 e não sei o quê. E toda vez que a gente chega no NASP, o pessoal fala: olha, sua filha é uma bênção, é uma missionária. Eu pergunto: não traz alegria ao coração? O que nós estamos fazendo com a família que Deus nos deu? Quais têm sido as nossas prioridades de vida? E quais deveriam ser? Se não o erguer dentro da nossa casa um altar ao Senhor para adorá-lo todos os dias dentro da nossa casa, juntamente com a nossa família.
Vamos avançar aqui para vocês irem embora, descansar. Para o cristão, o casamento é o meio usado para o cumprimento de propósitos divinos. Quarto passo, a gente precisa estar disposto a adotar o princípio bíblico para o papel do homem e da mulher. Isso aqui é uma ordem clara de Deus: vós maridos, amai vossas mulheres e não vos irriteis contra elas, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. E aí os homens vão falar assim: aí pastor, graças a Deus, põe a mulherada no lugar mesmo, sujeitai ao Senhor, ao seu marido. Não é assim não. A minha esposa é formada em letras e nós estudamos profundamente essa palavra no original em grego, e ela significa estar debaixo de uma missão, o que faz um link completamente à palavra do Gênesis, quando Deus diz assim: vou fazer para ele uma que lhe seja o quê? Idônea, auxiliadora, para que ela esteja ao seu lado, passo a passo nessa missão. Nada de que a mulher é inferior. Aliás, eu tenho defendido nas minhas palestras que Deus ensaiou fazendo o homem e ele terminou a sua obra mesmo quando caprichou nas mulheres. Porque o bicho bonito é mulher. Não é verdade? E eu quero morrer com essa concepção. Se Deus me permitir, eu vou morrer achando as mulheres bonitas, né? Porque esse negócio de achar homem bonito não dá certo não. Tá bom? Vamos avançar aqui. Quinto passo, estabelecer uma sociedade permanente com Deus. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Um cordão é o esposo, o segundo cordão é a esposa, e quem é o cordão principal? Deus é o cordão principal, e Ele precisa ser o protagonista da história, e Ele precisa ser convidado todos os dias para estar dentro da nossa casa. Ele precisa ser o alicerce, as paredes, a base, a cobertura, a porta de entrada, a porta de saída. Deus precisa estar dioturnamente vivenciando as experiências da nossa vida. Sexto passo, aprender que não existe casamento perfeito, porque não existem pessoas perfeitas. E você, minha querida, vai descobrir que esse ogro que está ao seu lado, ele não é perfeito. E você, meu amado, vai descobrir que essa princesinha também não é perfeita. Nós não somos perfeitos. Então não adianta ficar almejando o terreno do vizinho, porque se eu fizesse essa outra escolha. Não. Nenhum de nós é perfeito, e nesse estado estaremos, até que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, ok? Eu quero encerrar, para liberar vocês para descansarem, né? Porque eu estou descansado, mas eu quero encerrar. Lembra do texto que nós lemos no início? Lembram? Abra a Bíblia de novo para a gente encerrar com ele, e eu quero ver se você consegue ter a visão que eu tenho acerca desse texto, porque para mim, esse texto é a receita de Deus que, uma vez aplicada, nos ajuda a evitar uma série de conflitos, uma série de atropelos dentro da nossa vida conjugal. Verso 12 em diante: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. E ao ler agora, pense como casal, como relacionamento entre marido e mulher. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando-os por ele graça a Deus Pai. Pergunta para terminarmos: se essa receita é adotada pelo esposo e pela esposa, tem como o relacionamento dar errado? Não tem, queridos. Mansidão, humildade, perdoando um ao outro mutuamente e fazendo tudo em nome do Senhor, não tem como dar errado.
aí nós teremos casamentos, não perfeitos, mas teremos casamentos bem próximos da perfeição, porque estaremos seguindo a receita do Senhor. Que Deus te abençoe. Para aqueles que casaram, que Deus renove a sua vida conjugal. Para aqueles que ainda não casaram, que o Senhor dê a você sabedoria e discernimento para fazer uma escolha de acordo com a vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.
Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de um dia no passado ter acesso à Tua Palavra. A Tua Palavra nos revelou a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. E como desdobramento deste conhecimento da verdade, dessa intimidade com esse Deus que se tornou nosso irmão, nosso amigo, nós temos tido, ó Deus, as instruções necessárias para termos uma família, na medida do possível, feliz. Mesmo vivendo num mundo conturbado, envolto, ó Deus, em trevas, onde o individualismo, o egocentrismo impera, a nossa família, ela continua sendo alvo da Tua graça e da Tua misericórdia. Nós agradecemos muito a Deus, porque nós temos um tesouro em nossas mãos, que outras pessoas que residem neste mesmo mundo não têm. Obrigado, porque nós tivemos essa dádiva vinda dos céus. Nós queremos, ó Deus, fazer valer esse presente que o Senhor colocou em nossas mãos. Se alguma família aqui esta noite está vivendo momentos conturbados, eu peço, Senhor, humildemente, em nome de Jesus, que essa família seja restaurada para a Tua honra e para a Tua glória. Se alguns jovens que vieram bondosamente à igreja te adorar em espírito e em verdade esta noite, tenciona no futuro em breve, ó Deus, selar a sua vida através de uma aliança conjugal. Eu rogo como pastor que o Senhor possa derramar a Tua bênção sobre essas vidas e que eles possam ter a graça de formar uma família segundo o Teu coração. Que essa igreja possa ser composta de lares estruturados, alicerçados em Tua palavra, e que isso, ó Deus, seja uma luz a brilhar para este bairro, para esta cidade, para a comunidade que aqui nesta cidade existe, de maneira que nós possamos ser um testemunho vivo do Teu Evangelho, onde quer que estejamos. Derrama sobre nós o discernimento, sobre o nosso coração, a paciência, a humildade, a longanimidade, para nós sobrevivermos aos momentos difíceis que todo relacionamento conjugal traz. Dá-nos a Tua bênção. Despede-nos agora em Tua companhia e que o Senhor nos acompanhe. Nos dê, Senhor, uma noite tranquila e, se for da Tua vontade, que amanheçamos com vida para a renovação de mais um milagre aqui nesta terra. Possamos colocar como prioridade do dia de amanhã, vir à Tua igreja, à Tua casa, encontrar contigo. Dá-nos a Tua paz, despede-nos, ó Deus, em Tua bênção. Por Jesus nós te oramos. Amém.